Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Atos 9, de 32 a 43 e 10, de 1 a 16, e corresponde à semana 11 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Não chame impuro ao que Deus purificou, parte 1. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Apesar da autonomia das comunidades cristãs nascentes, uma espécie de circuito apostólico ocorria a fim de confirmar a natureza do ensino evangélico e transmitir o dom do Espírito Santo. Pedro viajava a diversos lugares com esse intuito. Numa cidade judia chamada Lida, deparou-se com Enéas, um homem paralítico havia 8 anos, a quem curou pelo poder de Jesus Cristo. Ouvindo isso, os habitantes de Lida e de uma cidade vizinha, Sarona, converteram-se ao Senhor. Alguns discípulos da litorânea Jope, que ficava perto de Lida, sabendo da cura miraculosa, mandaram trazer Pedro, pois ali Tabita, uma seguidora de Jesus cujo nome grego era Dorcas, havia morrido. Quando Pedro chegou àquele lugar, dirigiu-se ao quarto do andar superior de uma construção, onde o corpo de Tabita fora colocado. Mandando que as viúvas e todos os que ali estavam presentes saíssem, Pedro orou, ajoelhado, e voltando-se para a falecida, ordenou-lhe que se levantasse. Ela abriu os olhos e sentou-se, e Pedro a ajudou a ficar em pé. A ressurreição fez com que todos de Jope crescem em Jesus. Pedro permaneceu por algum tempo na cidade litorânea, hospedado na casa de um curtidor de couro chamado Simão. O fato acena para os acontecimentos que se transcorreriam em Atos 10, na medida em que o tratamento de pele de animais mortos tornava Simão impuro perante a lei judaica, e mesmo assim, Pedro não deixou de comungar com ele. A 48 quilômetros ao norte de Jope, em Cesareia, vivia um centurião romano temente a Deus chamado Cornélio. Cornélio não era apenas um prosélito, mas alguém que seguia os preceitos éticos do judaísmo, vivendo em oração e na doação de esmolas.
No momento da oração das 3 da tarde, em determinado dia, Cornélio teve a visão de um anjo, o qual orientou que trouxesse Pedro de Jope, da casa onde ele estava hospedado. Terminada a visão, Cornélio enviou 2 de seus servos e um soldado para que fossem a Jope buscar Pedro. Na hora do almoço do dia seguinte, ao mesmo tempo em que estes homens viajavam, Pedro se dirigiu ao terraço da casa de Simão para orar enquanto a refeição estava sendo preparada. Neste momento, caiu em êxtase e viu um lençol gigante estendendo-se do céu até a terra, contendo toda espécie de quadrúpedes, répteis e aves. Uma voz então disse-lhe: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Inicialmente, Pedro se recusou a comer qualquer animal que não fosse permitido. Na lei judaica, alguns deles eram tidos por impuros, e não apenas sua ingestão era proibida, como também não era permitido tocar em seus cadáveres. Levítico 11 e Deuteronômio 14, de 3 a 21, apresentam listas dos seres cujo consumo era lícito, bem como daqueles que eram vedados aos israelitas. Estavam liberados para a alimentação dos judeus os animais terrestres que ruminavam e tinham o casco fendido e dividido em 2 unhas, e alguns entre aqueles que se movem rente ao chão. Exemplo de animais terrestres permitidos ao consumo: boi, ovelhas, bodes, veado, gazela, corça e antílope. Os seguintes estavam vedados à alimentação do povo: camelo, lebre, coelho, ratos, porco, doninha, lagartos, lagartixa e camaleão. Também estavam liberados para o consumo animais aquáticos que possuíssem barbatanas e escamas. E também os animais que voam, com exceção de águias, urubu, abutre, milhafre, falcão, corvo, corujas, gaviões, mocho, cegonha, garça, polpa e morcego. A visão de Pedro continuou, e pela segunda vez falou-lhe a mesma voz: "Não chame impuro ao que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, até que o lençol foi recolhido ao céu. Aplicação prática. A leitura completa de Levítico 11 revelará propósitos claramente higiênicos nas proibições alimentares. São exemplos deste argumento o impedimento de tocar em cadáveres e a ordenança para desfazer-se de todo recipiente com o qual eles tivessem tido contato. Sabemos que tais normatizações prestam-se a reduzir a transmissão de doenças. Há, contudo, uma ideia superior envolvida nas proibições alimentares da lei mosaica. Afinal de contas, se Jesus declarou puros todos os alimentos outrora restringidos pela lei, então a razão subjacente a elas não pode ser unicamente saúde e higiene. Qual é, pois, o princípio envolvido em tais impedimentos? Nas obras Deus é um Monstro Moral, de Paul Copan, e O Drama das Escrituras, de Michael Gorin e Craig Bartholomew, entendemos que o objetivo primordial da lei mosaica era enfatizar a santidade de Deus ao povo israelita numa relação de graça-gratidão que servisse de testemunho aos gentios. Vamos entender isso melhor. Na Bíblia, santidade remete à separação, à impossibilidade de que 2 naturezas opostas tenham comunhão entre si, por causa do pecado de uma das partes. Deus é santo, isto é, separado dos seres humanos, porque ele não tem pecado. A lei mosaica permeava a vida cotidiana do povo israelita de ilustrações da santidade de Deus. Nesse sentido, pureza e impureza são, respectivamente, símbolos de santidade e pecado. A finalidade das restrições alimentares não residia na proibição em si, mas na já citada relação de graça-gratidão. A lei fora concedida a Israel após sua libertação graciosa por Deus da escravidão egípcia, tendo Moisés como líder humano. Em gratidão à graça divina, Israel devia portar-se como povo vitrine, exibindo um comportamento distintivo das nações vizinhas, a fim de revelar-lhes a santidade de Deus num vivo testemunho nacional. Isso envolvia não somente comportamentos alimentares, mas cerimoniais, familiares, sexuais, sociais e legais. Não devia haver separação entre o sagrado e o secular no dia a dia de Israel, e o convite à santidade era destinado não apenas ao clero, mas a todo o povo, a quem o governo de Deus afetaria globalmente. Dessa forma, a terra de Israel, os sacrifícios de Israel, a comida de Israel, etc., tinham todos eles um significado teológico demonstrativo. Entretanto, Israel falhou na tarefa que Deus lhe designara de ser o povo vitrine. A lei, com todos os seus requisitos de pureza, em última análise, revelou a inadequação humana em cumprir seu papel na aliança divina. Na realidade, a falha de Israel foi justamente enfocar nas proibições, na letra da lei, esquecendo-se de seu espírito.
Assim procedendo, ao invés de constituir-se uma nação naturalmente atrativa aos povos vizinhos, Israel alijou os incrédulos. O resgate do real sentido da lei e a reunião de judeus e gentios no único povo só foram alcançados por meio de Jesus Cristo. Paulo nos explica, em Gálatas 3, 24 e 25, que a lei serviu como um tutor para nos conduzir a Cristo. A lei mostrou a incapacidade humana de autojustificação e apontou para Cristo como cumprimento cabal das difíceis ordenanças que ela encerrava. Por causa de Jesus, a lei dada por Deus é cumprida pelo próprio Deus, tornando-nos livres de sua maldição. Como Jesus mesmo enfatizou em Mateus 5, 17 e 18, ele não veio ao mundo para invalidar a lei, tornando-se adversário dela. Jesus disse claramente que nenhum i ou tio da lei passariam até que todas as suas exigências fossem cumpridas. Seu objetivo não era impedir a realização da lei. Pelo contrário, ele a amou, honrou e obedeceu. Ao cumprir as ordenanças da lei, Jesus removeu a maldição que estava imposta por ela a toda a humanidade. O cristão já não está debaixo da condenação legal da lei, porque Jesus torna disponível perante Deus a condição de justo a todo aquele que crê. Isso significa que restrições alimentares, dias sagrados, intermediação clerical e o sistema de sacrifícios não mais devem vigorar em nossos dias. Entretanto, a lei continua desempenhando importante papel em nossas vidas. Somos libertos da condenação legal da lei para cumprir suas exigências morais por meio da ação do Espírito Santo em nós. A questão central, portanto, não é a validade da lei, mas sua finalidade. Não somos chamados a cumprir a lei para sermos justificados, uma vez que quem nos justifica é Cristo. Somos chamados a cumprir a lei para sermos santificados. Dessa maneira, embora a lei não nos justifique, pois não há quem a possa seguir totalmente, obedecê-la de modo a alcançarmos santificação é sinal de que nossa fé em Jesus Cristo é genuína. Assim, a lei nos envia a Cristo para sermos justificados, e Cristo nos manda de volta a lei para sermos santificados. Por meio da visão de Pedro, Deus estava sinalizando aos primeiros cristãos que os aspectos da lei que segregavam judeus e gentios seriam abolidos. Estava nascendo um novo povo, sem barreiras geográficas nacionais ou culturais, unido pela fé em Jesus, expresso não pela aparência cerimonial ou exterior da letra da lei, mas governado por seu espírito, por seus princípios morais e pelo caráter distintivo do amor. Trazendo da mente para o coração. É sábado. O delicioso cheiro de uma boa feijoada brasileira inebria o ambiente. Em breve, haverá uma agradável reunião em família, em que todos saborearão do famoso prato e de suas guarnições. Após meditar sobre este trecho de Atos, não posso deixar de perceber a ironia das circunstâncias que acabei de relatar. Reunidos em torno do preparo do alimento, na arrumação da casa e alguns de nós desempenhando suas atividades profissionais até o horário do almoço, estamos infringindo o descanso sabático que era requerido do povo judeu. Em breve, cometeremos mais uma infração ao ingerir um alimento cuja base de preparo é a carne de porco, animal considerado imundo pela lei mosaica. Querido Deus, obrigado porque não dependo de minha performance para ser aceito pelo Senhor. Obrigado porque meus pecados, minhas falhas recorrentes e meus defeitos de caráter são suplantados pela obra realizada por Jesus na cruz. Que grande amor o Senhor exprimiu mediante este horrendo sacrifício. Por outro lado, que grande responsabilidade é perceber que os princípios da lei continuam sendo válidos para minha santificação, de modo que ela seja a expressão concreta de que minha fé em Jesus é verdadeira e não apenas uma confissão da boca para fora. Dê-me discernimento para separar graça e lei em relação à minha justificação, e sabedoria para conciliar graça e lei no que concerne à minha santificação. Que, como igreja, sejamos um povo vitrine que testemunha de Jesus aos que ainda não creem, constituindo uma comunidade naturalmente atrativa que demonstra como é viver com Ele em todas as esferas de sua existência. Só conseguiremos agir assim quando o amor for o norte a balancear nossas iniciativas, decisões e relações. Em nome de Jesus é que peço essas coisas, aliviado pela liberdade que tenho como seu filho e ao mesmo tempo com temor no coração pela grande tarefa a cumprir. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo,
Leia os textos de Atos 9, 32 a 43 e 10, de 1 a 16, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, relembre as circunstâncias das visões do centurião Cornélio e do apóstolo Pedro. Terça-feira, recorde algumas proibições alimentares que eram impostas aos judeus pela lei mosaica. Quarta-feira, o que significa dizer que o objetivo primordial da lei mosaica era enfatizar a santidade de Deus ao povo israelita numa relação de graça-gratidão que servisse de testemunho aos gentios? Quinta-feira, se a lei é eterna e Cristo não veio para invalidá-la, por que não a seguimos hoje como judeus? Sexta-feira, reflita acerca do significado da seguinte frase: a lei nos envia Cristo para sermos justificados e Cristo nos manda de volta a lei para sermos santificados. Agora responda: quais as implicações práticas para a sua vida perceber que você não pode justificar a si mesmo? E quais as consequências em perceber que é preciso voltar à lei para que você seja santificado? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Atos 9, 32 a 43 e 10, de 1 a 16 para a sua vida?